Tema da mensagem desta noite: uma vida para a glória de Deus. Uma vida para a glória de Deus. João 12, 28. Disse assim o Senhor: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e glorificarei novamente. Eu vou ler de novo. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e glorificarei novamente. Aleluia. Tema desta mensagem: uma vida para a glória de Deus. Uma vida para a glória de Deus. Os grandes homens da Bíblia, eles tinham algo em comum. É que quando eles ouviram a voz de Deus, ou então eles conheceram a Deus, a partir de então, eles viveram uma vida para a glória de Deus. Eles deixaram tudo para trás e começaram a viver uma vida para a glória de Deus. Eles gastaram a sua vida, tudo que eles eram, tudo que eles tinham, para a glória de Deus. Quando você olha para a Bíblia e olha para esses grandes homens, você vê isso. Por exemplo, Abraão, o pai da fé, ele então ouviu a voz de Deus. Abraão deixou a sua terra, deixou a casa dos teus pais, deixou a sua parentela para trás e seguiu a Deus, vivendo uma vida para a glória de Deus. Assim também foi com Moisés, que deixou para trás o palácio de Faraó, com todo o seu resplendor e glória, para viver com o povo de Deus no meio do deserto. E lá ele viveu toda a sua vida para a glória de Deus, até que ali foi sepultado. Não foi diferente Simão Pedro, que deixou o seu barco na praia, quando encontrou Jesus Cristo, o Messias, e seguiu Jesus Cristo por toda a sua vida, glorificando ao Senhor, se tornou um dos pilares da igreja primitiva, e terminou a sua vida servindo ao Senhor, segundo a cultura judaica, crucificado de cabeça para baixo. Não foi diferente com o apóstolo Paulo, que era um perseguidor da igreja, mas encontrou Jesus no caminho de Damasco. Quando ele viu a luz de Cristo, a Bíblia diz que ele deixa a sua vida para trás e começa agora a servir a Cristo com intensidade. Ele disse: eu trabalhei muito mais do que todos os outros. Ele viveu uma vida para a glória de Deus, e de perseguidor ele passou a ser perseguido, até finalmente, aos Filipenses capítulo 1, versículo 21, Paulo declarar: porque para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Ele viveu uma vida para a glória de Deus. Não foi diferente com o próprio Jesus Cristo, que também viveu uma vida para a glória de Deus. O versículo que eu acabei de ler diz isso. Jesus, orando em voz alta, disse: Pai, glorifica o teu nome. E então a Bíblia diz que do céu se ouviu uma voz, a voz de Deus, e a voz disse assim: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. O Pai está dizendo que o nome dele foi glorificado na vida de Jesus, durante toda a existência de Jesus na terra. É isso que o Pai está dizendo. Ele disse: eu já glorifiquei o meu nome em você.
E aqui você pode parar e pensar: peraí, Jesus glorificou o nome do Pai ou o Pai glorificou o nome dele em Jesus? As duas afirmações são verdadeiras, porque ninguém pode glorificar o nome do Pai se tudo isso não vier do Pai, porque toda bênção, toda dádiva perfeita vem do Pai. Então o Pai está dizendo: eu controlei, dirigi a sua vida, e nessa direção que eu dirigi a sua vida, eu fui glorificado. Jesus glorificou a vida do Pai em toda a sua existência, e agora ele ia glorificar o nome do Pai na sua morte, porque esta era a vontade do Pai. Então o Pai diz: eu vou glorificar de novo o meu nome. Que jeito? Na sua morte, no seu sacrifício, eu serei glorificado, está dizendo o Pai. Eu serei glorificado como fui glorificado em toda a sua vida. Aleluia! Jesus viveu uma vida para glorificar o nome do Pai, para glorificar a Deus. E a declaração tanto de Jesus quanto do Pai, de Deus, me traz uma mensagem clara. O Pai disse: eu já glorifiquei o meu nome e eu vou glorificar de novo. Quando eu li isso aqui, sabe que o Espírito Santo falou no meu coração? Que o Pai estava com a expectativa de novamente glorificar o seu nome no Filho. E aqui, talvez, o centro da mensagem: um Pai, um Deus, que cria o Filho e tem uma expectativa de o seu nome ser glorificado no Filho. O Pai está dizendo: eu vou glorificar de novo. Ele disse: já está em minha mente, é isso que eu quero, glorificar o meu nome em você, meu filho. Mas Jesus Cristo também tem no seu coração um objetivo. E qual? Glorificar a Deus. Olha a oração dele. Ele disse: Pai, glorifica o teu nome. Jesus Cristo tem uma expectativa, ou ele tem vivido toda a sua vida para glorificar ao Pai. Isso deve estar no meu coração e no seu coração. O que estava no coração de Jesus. Jesus viveu uma vida com a intenção de glorificar a Deus. Este era o objetivo principal de Jesus Cristo, e o resto das coisas que ele fez eram consequência dessa motivação, desse objetivo. Qual, André? Glorificar ao Pai. Aleluia! Agora, entendamos, Jesus Cristo, conforme diz as Escrituras, é o homem perfeito, é o modelo do homem perfeito. E assim como Jesus Cristo viveu, assim também Deus espera que você viva e que eu viva, que nós glorifiquemos a Deus em tudo. Afinal de contas, nós fomos criados para a glória de Deus. Talvez você não soubesse disso, mas você foi criado para a glória de Deus. Onde está isso, André? Isaías 43, versículo 6. Disse o Senhor: direi ao norte e ao sul, tragam de volta meus filhos e filhas, desde os confins da terra. Tragam todos que me reconhecem como seu Deus, pois eu os criei para a minha glória. Fui eu quem os formou. Aleluia! Aqui algo importante que eu preciso destacar. Disse o Senhor: tragam todos que me reconhecem como seu Deus. E aqui o princípio, e aqui algo vital para que uma pessoa glorifique a Deus: ele precisa reconhecer o Senhor como seu Deus. Alguém que vive uma vida
em que não glorifica o nome do Senhor, é porque ainda ele não reconheceu o Senhor como seu Deus. E disse mais o Senhor: eu os criei para a minha glória. Fui eu quem os formou. E esse formou, fui eu quem os formou, eu entendo que aqui uma coisa é criar, outra coisa é formar. Formar em toda a sua concepção, formar em toda a sua habilidade, formar em toda a sua inteligência, formar em todo o seu poder financeiro, formar e colocar num determinado lugar. Há um trabalhar de Deus, é isso. Ele nos formou para quê? Para a sua glória. E nós precisamos entender esse princípio, que não foi nós mesmos que nos formamos, não foi os nossos pais, não foram os nossos pais que nos formaram, mas foi Deus quem nos formou. Ele formou, assim como ele criou Adão do barro, na criação original do homem, agora ele continua criando, não mais do barro, mas do seu poder, dos seus propósitos, do seu querer, dos seus objetivos. Ele cria o homem, ele forma o homem, para quê? Para a sua glória. Aleluia! Então, meu amigo, você que está me assistindo, você foi criado e formado para a glória de Deus. E por isso, a Bíblia diz que você deve viver para a glória de Deus. Alguém que foi criado, formado para a glória de Deus, deve viver para a glória de Deus. Foi o que Paulo disse, quando escreveu a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, disse o escritor sagrado: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aleluia, fazei tudo para a glória de Deus. É a ordenança divina para você, é a ordenança divina para mim. Ele está dizendo: viva, mas viva para a glória do seu Deus. O Deus que te criou, o Deus que te formou, você deve viver para Ele. É assim que Deus espera, é assim que as Escrituras ordenam. E eu e você, antes de fazer qualquer coisa, nós deveríamos perguntar para nós mesmos e também para o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos conduz em toda a verdade. A pergunta é: aquilo que estou intentando fazer, ou aquilo que eu estou fazendo, é para a glória de Deus? Deveria ser a pergunta em tudo. Quando faço a obra de Deus, lá dentro do meu trabalho, com as minhas decisões familiares, com as minhas decisões conjugais, com as minhas decisões com o meu próximo, com os meus relacionamentos, eu deveria perguntar: isso que eu estou intentando fazer, ou a maneira que eu estou me comportando, é para a glória de Deus? Eu estou glorificando a Deus com isso? Eu deveria perguntar. E se então esta decisão, ou isso que eu estou fazendo, não é para a glória de Deus? Eu não devo gastar a minha vida com isso, eu não devo gastar o meu tempo com isso. Eu entendo que eu nasci para a glória de Deus, e eu preciso viver para a glória de Deus. E se o que eu estou fazendo não é para a glória de Deus, eu não devo estar envolvido com isso. Eu preciso recuar. E aqui a resposta para alguém que está aí, que está fazendo algo que está incomodando a sua consciência, e você está dizendo: eu vou esperar Deus falar comigo. Pois Deus está falando com você agora. Se isso não é para a glória de Deus, você não deveria estar envolvido nisso.
Se isso não glorifica, não exalta o nome do Senhor, você não deve estar envolvido com isso, porque a Bíblia diz que você foi criado para a glória de Deus. Foi para isso que você foi criado, para isso você foi formado em toda a sua concepção, com tudo que você tem, com tudo que você é, com todas as habilidades que você tem. Você recebeu isso de Deus quando te formou. E para que Ele me fez assim, André? Para a glória do seu nome, para que Ele seja glorificado. Então glorifique a Deus dos seus relacionamentos, glorifique a Deus quando você educa os seus filhos, glorifique a Deus no trabalho, na seara do Senhor, na igreja, glorifique a Deus a ajudar um necessitado, glorifique a Deus da maneira que você administra as suas finanças, glorifique a Deus, viva uma vida para a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. E eu vou dizer algo para você: o Deus que te criou, o Deus que te formou, tem uma expectativa a seu respeito. Ele está esperando que você o glorifique. Ele está esperando. Agora ainda, enquanto eu prego, Ele está olhando para você e dizendo: você não vai me glorificar, você não vai viver a vida para a glória do meu nome. Olha, onde está isso, André? Malaquias capítulo 1, versículo 6, disse o Senhor, entenda essas palavras, olha o que Deus disse: o filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Olha, se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Ele tem uma expectativa. Ele não nos formou por acaso, Ele não nos criou por um acaso, Ele tem uma expectativa. No livro de Números, capítulo 20, versículo 11, nós vemos uma passagem muito conhecida da Bíblia, quando Moisés então feriu a rocha 2 vezes. A ordem de Deus é para que ele falasse a rocha, e deveria falar porque aqui há um simbolismo. A rocha tipifica Jesus Cristo, e a rocha já tinha sido ferida há muitos anos atrás, e ela não deveria ser ferida de novo, porque Jesus não pode ser ferido de novo, ele já foi ferido na cruz, então agora ele deveria falar. Mas a pressão das circunstâncias que envolveu aquela situação, fez com que Moisés, então, ao invés de falar, ferisse a rocha. O Senhor Deus Todo-Poderoso tinha um projeto naquilo, além de mostrar, de revelar os mistérios futuros da morte de Cristo na cruz, que é a rocha, e na providência que você tem em Jesus Cristo. Deus queria ser glorificado naquela cena, Deus queria ser glorificado naquela situação, mas Moisés não glorificou a Deus com Arão. A Bíblia diz que ele levantou a sua mão, versículo 11 do capítulo 20, e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e seus animais. Versículo 12, e o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não me crestes a mim, olha aqui, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis essa congregação na terra que lhes tenho dado. Entenda isso aqui. Deus tinha uma expectativa que eles seguissem à risca tudo aquilo que ele falou, para que ele fosse glorificado diante daquele povo, mas eles não fizeram isso. Agora, antes de eu entrar no cerne desta questão,
Preste atenção aqui em algo importante. Embora eles não tenham glorificado a Deus, saiu água da rocha. Embora eles não tenham glorificado a Deus, toda a multidão e os animais beberam muita água que saiu. E aí a mensagem é clara: tem alguém que não está glorificando a Deus com a sua vida, e ainda está tendo resultados, e está avaliando a sua vida pelos resultados. Você não deve avaliar a sua vida pelos resultados aparentes, mas você tem que avaliar a sua vida se você está glorificando a Deus verdadeiramente. Você deve avaliar a sua vida se você está fazendo aquilo que Deus mandou. Porque tem muita gente que vai se enquadrar naquele texto bíblico, onde Cristo Jesus disse, quando alguém vai chegar no céu e ele vai dizer: aparta-te de mim, você que pratica a iniquidade. E essas pessoas argumentarão: Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós curamos, em teu nome, aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Você que pratica iniquidade. Quem é que pratica iniquidade? Aquele que não obedece a Deus na palavra, aquele que não glorifica a Deus. Você precisa glorificar a Deus. Eles não glorificaram a Deus, e disse o Senhor: porque vocês não me santificaram diante deste povo, também eu não meterei este povo na terra que eu vos tenho prometido. Era como se Deus dissesse: vocês acabaram de perder uma grande bênção, que seria proveniente da ação de vocês em me glorificar, em me honrar, porque eu tinha essa expectativa diante de vocês, eu esperava que vocês me glorificassem. Deus espera que você glorifique Ele com a sua vida, diante da sua família. Você foi criado para a glória de Deus. Moisés não entrou em Canaã, porque ele feriu a rocha, quando deveria falar. Mas o resultado daquela conduta errada foi não dar glória a Deus. E talvez aqui o centro, se ele tivesse agido corretamente, ele teria dado glória a Deus. E é isso que Deus espera, porque um homem que conhece a Deus deve glorificá-lo. Um homem que conhece a Deus deve viver para a glória de Deus. Paulo, quando escreveu aos Romanos, capítulo 1, versículo 21, ele fala sobre isso. Olha só: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Paulo disse: eles conheceram a Deus, mas não glorificaram a Ele, não lhe renderam graças, e os seus pensamentos se tornaram fúteis. Eles tiveram corações insensatos. Amado, um homem que conhece a Deus e não vive uma vida para a glória de Deus, se torna fútil, ou inútil, superficial, insensato, sem razão. Por quê? Porque a razão da nossa vida é essa: viver uma vida para a glória de Deus. E se eu conheço Deus e eu não glorifico a Ele com a minha vida, eu perdi a razão da existência. Por isso Paulo diz: ele se torna fútil, ou inútil, ou insensato, ou então sem razão. Por quê? Porque ele conheceu a Deus e não glorifica a Deus com a sua vida. Talvez eu estou falando com alguém aqui. Você já foi chamado por Deus, a unção do Senhor caiu sobre a sua cabeça, o óleo desceu sobre a sua cabeça um dia, e você já viveu uma vida para a glória de Deus, mas hoje você está à margem do caminho, você perdeu a utilidade. Você então se tornou insensato, você perdeu a razão de ser. Por quê? Porque você não vive mais uma vida para a glória de Deus. Essa mensagem não tem o objetivo de mostrar as suas
carências, ou mostrar os seus erros e pecados, mostrar a sua calamidade. Não, 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 não. Esta mensagem é a voz do Senhor dizendo para você: volta. Volta para uma vida que glorifique o nome do Senhor. Volta, volta enquanto é tempo, volta enquanto você pode ouvir a voz do Senhor. Volta, volta para a posição, volta para viver uma vida em prol da glorificação do nome do Senhor. Se um homem não vive para glorificar a Deus, não tem sentido a sua vida. Moisés não entrou na terra prometida porque não glorificou a Deus. A Bíblia diz em Atos 12 que Herodes, o rei Herodes, não deu glória a Deus, por isso foi ferido por um anjo e foi comido de bichos. Por quê? Porque não deu glória a Deus. Todo homem deve glória a Deus. Todo ser que existe tem que glorificar a Deus. Para isso fomos criados, para isso você foi criado. Aleluia! Isso é muito sério. Sério a ponto de um anjo ferir Herodes porque ele não deu glória a Deus. As hostes espirituais sabem da grandiosidade deste Deus. As hostes espirituais sabem o quanto nós devemos adorar e glorificar esse Deus, mas alguns homens não conseguem compreender, e não conseguem compreender porque não conhecem a Bíblia, a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é Jesus Cristo, e Jesus Cristo é o resplendor da glória de Deus. Então quando você conhece Jesus, quando você conhece a Bíblia, é impossível que você não glorifique a Deus. Só se você for insensato para viver uma vida para o seu bel prazer, só se você for insensato para não entender a sua dívida eterna com Deus, que entregou o seu próprio Filho por você, uma vida para a glória de Deus. E Deus espera ser glorificado. Isso é tão sério, é tão sério. E ele disse em Isaías 42, versículo 8, que ele não divide a sua glória e não dá sua glória para ninguém. Entenda que Deus é esse. Olha o que ele disse: eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra às imagens de esculturas. Aqui, ó meu amigo que me assiste, talvez seja um ponto de atrito entre os evangélicos e algumas religiões, porque os evangélicos falam mal contra a adoração a imagens. É disso aqui. Não são os evangélicos que falam contra a adoração à imagem, é a Bíblia. É Deus quem fala contra a adoração de imagem, porque quando eu me dobro diante de uma imagem, eu estou dividindo a glória de Deus com essa imagem. Quando eu então coloco um pastor ou um líder como meu ídolo, eu estou dividindo a glória de Deus com esse homem. E Deus não aceita isso. Ele disse: eu não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra. A glória é dele. A glória é dele, a glória não é minha, a glória não é sua, a glória não é das imagens de idolatria, a glória não é de um pastor, de um padre, de um líder espiritual, a glória é de Deus, a glória é de Deus. Ele disse: eu não divido a minha glória. Aleluia. Por isso Jesus Cristo disse em Mateus 22, 37, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Ei, meu amigo, viva uma vida para a glória de Deus. Mas André, como eu posso glorificar a Deus? Eu vou te dar algumas chaves aqui, ou algumas maneiras que você pode glorificar a Deus. Primeiro, você pode glorificar a Deus através das suas boas obras. Aí Mateus 5,16,
Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Aleluia. Segundo, Deus é glorificado também quando o mundo vê a transformação em sua vida, não é? Ah, você era um cachaceiro, mas agora é um pai de família responsável. Você era um drogado, mas agora serve o Senhor. Você era um adúltero, mas agora nunca mais nem olhou para outra mulher que não fosse a sua. O Senhor é glorificado. Onde está isso? Gálatas 1:24. Olha o que Paulo disse: e glorificaram a Deus por minha causa. Maravilhoso isso. A igreja glorificou a Deus pela transformação na vida de Paulo, porque Paulo perseguia a igreja, mas agora Paulo estava pregando o evangelho de Cristo, e a igreja levantava as mãos e dava glória a Deus pela transformação na vida de Paulo. Terceiro, como eu posso glorificar a Deus? Deus é glorificado quando nós damos muitos frutos, não poucos, muitos frutos. E eu quero dizer algo a você: Deus já lhe capacitou para dar muitos frutos. Não venha você dar um ou outro fruto, você está capacitado pela pessoa do Espírito Santo a dar muitos frutos. Aleluia. Onde está isso, André? João 15:8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Aleluia. Quarto, como eu posso glorificar a Deus, André? Deus é glorificado na sua santificação. Onde está isso? 1 Coríntios 6:18. E disse no versículo 18, Paulo: fujam da imoralidade sexual. Versículo 19: acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Versículo 20: vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Você glorifica a Deus na sua santificação. 5, Deus é glorificado pelas ofertas alçadas e ajuda aos necessitados. Onde está isso, André? 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Agora veja o versículo 13. Na prova deste serviço, eles glorificaram a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos. Eles glorificaram a Deus pela sua generosidade. Como eu posso glorificar a Deus, André? 6, Deus é glorificado quando fazemos a obra dele no poder de Deus e pregamos a sã doutrina. Deus está sendo glorificado agora quando eu prego a sã doutrina, a palavra verdadeira ao seu coração. Então o Senhor é glorificado. Onde está isso, André? 1 Pedro capítulo 4, versículo 11. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado. Aleluia. Mas Deus também é glorificado, escute isso, na adoração do seu povo na igreja. Onde está isso, André? Ageu capítulo 1, versículo 8. Disse o Senhor: subam ao monte para trazer madeira. Construa o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado. Aqui dentro do templo, com o povo reunido no nome do Senhor, ele também é glorificado. Deus também é glorificado quando Jesus responde a nossa oração.
João capítulo 14, versículo 13. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Deus é glorificado também na derrota do inimigo sobre a nossa vida. Quando o inimigo é derrotado, quando ele fica envergonhado. Êxodo capítulo 14, versículo 17, disse o Senhor: eu porém endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão, e eu serei glorificado com a derrota de Faraó. Aleluia. E por fim, Deus é glorificado nos milagres e nas curas. Aleluia. Eu quero dizer algo para você: as curas e os milagres não foi apenas para a igreja primitiva, não. Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente. Ele continua operando pelo seu poder. Eu não posso acreditar num Deus que fez milagre no passado e que não faz mais milagre hoje. André, mas está escrito na Bíblia, você tem que crer. Eu creio na Bíblia, mas eu creio no texto bíblico que diz que Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O poder dEle não acabou, Ele continua atuando do mesmo jeito, para que o seu nome seja glorificado. Mateus capítulo 15, versículo 31 está escrito: de modo que a multidão se maravilhou ao ver mudos falar, aleijados ficar sãos, coxos andar, cegos ver, e glorificavam a Deus de Israel. Aleluia! Deus era glorificado pelos sinais, pelos milagres, pelas curas. Nós temos visto isso todos os dias aqui na nossa igreja. Aleluia, Jesus está vivo, Ele não está morto, Ele não é um Deus de pau e de pedra, mas Ele opera nesses dias ainda com poder e fogo do Espírito Santo. Aleluia. Domingo passado, acho que foi domingo passado, que eu preguei uma mensagem: quando é que você vai morrer? E terminando o culto, veio até mim uma moça que pediu para estar aqui, para que eu pudesse orar por ela. E eu invoquei o poder de Deus e o nome de Jesus sobre a vida dela. Ela estava com a dor no braço há muito tempo. Ela havia caído dentro do box do banheiro. Estava com a dor muito forte no braço, não conseguia levantar o braço. E então eu disse a ela: você crê que Jesus vai operar em você? Apenas feche os olhos e crie uma expectativa, porque Deus está aqui e Ele vai te curar. E então eu orei, e quando eu terminei a oração, o poder de Deus se manifestou. E eu disse: agora faça um movimento que você não podia fazer. E ela disse: nossa, saiu. E ela virou atrás: dói só um pouquinho lá. Eu falei: então Ele vai terminar essa obra. Fecha os olhos de novo. Senhor, eu te dou graças, porque o Senhor ama ela, e o Senhor já operou. Agora termina esta obra, Pai. E Ele novamente a tocou com poder, e ela ficou curada. No outro dia ela mandou um WhatsApp para mim, dizendo: pastor, depois de ontem eu decidi, hoje eu estou morrendo para o mundo e vou viver para Cristo. Aleluia, o Senhor é glorificado nas curas e nos milagres. E eu quero falar isso para um pregador ou para um obreiro que está aqui. Deus tem interesse em curar as pessoas, porque quando as pessoas são curadas, as pessoas glorificam o nome dEle. Deus tem interesse em arrancar alguém da sua família que está no hospital agora desenganado pelo médico, para que você e a sua família glorifiquem o nome dEle. Deus tem interesse nisso. Então, quando eu estou orando para alguém, eu sei que eu estou apenas cumprindo a vontade de Deus, porque Deus quer, aleluia, Deus quer curar, Deus quer libertar, Deus quer fazer um milagre, Deus quer operar sinais e maravilhas ainda nos nossos dias. Ele está vivo, aleluia, glória a Deus. Eu estou indo para o final desta mensagem, e talvez tenha uma pergunta na sua cabeça agora. E talvez a pergunta seja: o que ganha o homem? O que ganha o homem vivendo uma vida para a glória de Deus? O que ganha
um homem vivendo uma vida para a glória de Deus. Na verdade, quando o homem decide viver uma vida para a glória de Deus, é porque ele já ganhou. Eu vou repetir isso. O que ganha um homem vivendo para a glória de Deus? Na verdade, quando um homem decide viver uma vida para a glória de Deus, é porque ele já ganhou. Não entendeu, né? Deixa eu te apresentar mais uma sentença aqui para ver se você entende. Um homem não ganha porque vive para a glória de Deus, mas um homem vive para a glória de Deus porque ele já ganhou. Ganhou o que, André? Ele ganhou Jesus. E com Jesus, ele ganhou tudo. Oh, aleluia! Você não pode ter Jesus e ter uma parte. Quando você tem Jesus, você tem tudo. Você tem tudo que você precisa. Paulo, quando escreveu os Efésios, ele disse no capítulo 1, versículo 3: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas, oh, eu amo isso, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Por isso que eu digo que você não ganha por viver uma vida para a glória de Deus, mas você vive uma vida para a glória de Deus porque você já ganhou. Só vive uma vida para a glória de Deus quem teve um encontro verdadeiro com Cristo. Só vive uma vida para a glória de Deus quem foi selado pelo Espírito Santo e tem certeza que vai morar no céu. Só vive uma vida para a glória de Deus uma pessoa que renasceu pelo poder do Espírito Santo. Só vive uma vida para a glória de Deus uma pessoa que já morreu para o seu eu e deixou para trás este mundo, mas agora tem os teus olhos fitos na eternidade, no lar da glória, na Canaã celestial. Aleluia, aleluia. Agora, eu quero falar o que você ganha em Jesus Cristo. Por favor, eu não consigo explanar todos os teus ganhos na pessoa de Cristo Jesus. A minha inteligência não chega tanto, o meu conhecimento teológico é raso, eu não posso lhe falar sobre todos os teus ganhos. Mas esse capítulo de Efésios, Paulo cita alguns ganhos em Cristo Jesus. Vamos ver, a partir do versículo 4, vamos a partir do Efésios 1, versículo 4. Então vamos aqui por versículo, você entendendo o que você ganhou em Cristo. Versículo 4: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Primeira bênção, ser escolhido de Deus. Aleluia. Versículo 5: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Segunda bênção, você agora é filho de Deus. Em Jesus, você é filho de Deus. Terceira bênção, versículo 6: para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Terceira bênção, a graça de Deus. O que é a graça de Deus? Favor imerecido sobre a sua vida. Por isso disse o Senhor a Paulo: Paulo, a minha graça te basta, o meu favor de graça te basta. Quer mais uma bênção? Versículo 7, duas aqui. Nele temos a redenção por meio do sangue e o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Duas bênçãos aqui: salvação, perdão de pecados. Quer mais bênção? Quer mais bênção? Paulo falou aqui, versículo 8: a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Mais duas bênçãos: nos deu sabedoria do alto e entendimento do Espírito. Versículo 9, mais uma bênção aqui: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Ele revelou a nós, não aos sábios, mas aos simples,
sua vontade secreta e os seus propósitos eternos. Aleluia. Quer mais bênção? Versículo 11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. O que ele está dizendo? Nós fomos inseridos no plano eterno de Deus. Isso é uma honra, isso é uma glória. Ele nos colocou no plano dele de salvação para os homens. Isso é uma glória, isso é uma honra. Versículo 13, tem mais uma bênção aqui. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança. Selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa promessa. Aleluia. O que é isso aqui, André? Nos tornamos propriedade particular dele, garantia da vida eterna. Um homem não ganha porque vive para a glória de Deus, mas ele vive para a glória de Deus porque ele já ganhou tudo em Cristo Jesus. E a boa notícia é que ninguém pode roubar isso de nós. Por isso Jesus Cristo disse: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça corrói e os ladrões roubam, mas junteis tesouros nos céus. Esses são os tesouros no céu que nós ganhamos em Cristo Jesus. Por isso nós vivemos uma vida para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Você foi criado pelo Senhor para a sua glória. Para a sua glória. Isaías no capítulo 61, versículo 3. Ele diz assim: e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. O que Isaías está dizendo aqui, André? Isaías profeticamente está falando sobre a operação de Jesus na vida do crente, a fim de que o crente seja chamado carvalho de justiça e agora viva uma vida para a glória de Deus. Toda a operação de Deus na minha vida e na sua vida tem um objetivo. E o objetivo é que nós vivamos uma vida para a glória de Deus. Nesse versículo, eu consegui enxergar aqui 3 coisas importantes. Primeiro, uma unção. Segundo, uma ação. Terceiro, um propósito. Uma ação de Deus nos transformando em filho através de Jesus Cristo. Um propósito que sejamos referenciais aqui na terra, carvalhos de justiça. E uma unção que nos capacita a glorificar o seu nome. Está sobre a sua vida, está sobre a minha vida. Tudo que o diabo quer é que você não entenda isso, que Deus já colocou sobre você a palavra dele, o Espírito Santo e a capacidade de você glorificar o nome dele durante toda a sua vida. Que eu e você possamos viver uma vida para a glória de Deus. Que você hoje com essa mensagem entenda para que você foi criado. E vou dizer algo a você aqui. Talvez haja um conflito dentro de você. Há um conflito dentro de você. Há uma tristeza dentro de você. Você frequenta uma igreja. Você sabe cantar alguns cânticos. Você até é ofertante e dizimista. Mas há um vazio dentro de você. O que é isso, André? É porque você não vive uma vida para a glória de Deus. Quando você vive uma vida para a glória de Deus, há um alinhamento entre os propósitos eternos
e a sua vida, entre o Espírito de Deus e o seu espírito, então você tem paz, então você tem alegria, então você anda em contentamento, independente dos resultados terrenos. Eu não estou falando do reino dos homens, eu estou falando do reino de Deus. Trafegar no reino de Deus é diferente, e é neste reino que você foi chamado para trafegar. E se você anda no reino de Deus, você glorifica o nome do Senhor no reino das terras. E esse alinhamento é fundamental para um crente viver em alegria, em paz, uma vida para a glória de Deus. Vivamos uma vida para a glória de Deus. E eu tenho uma última notícia. Se você viver uma vida para a glória de Deus, há uma promessa de Deus, que Ele te honrará. Ele te honrará. Onde está isso, André? João 12, 26, disse Jesus: e se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Uma vida para a glória de Deus é uma vida servindo a Jesus. Aleluia. E no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, disse o Senhor: honrarei aqueles que me honram, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Você entende isso? Alguém que vive fora dos propósitos eternos, que está buscando a sua glória pessoal, que está buscando a honra para si mesmo, que está honrando pessoas e glorificando pessoas. Não, nós fomos chamados, nós fomos criados, nós fomos formados para glorificar a Deus. Então, crente, viva uma vida para a glória de Deus. Para isso você foi criado. Essa é a expectativa que Deus tem a seu respeito. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eis a resposta que você estava precisando para tomar decisões na vida. Faça tudo para a glória de Deus. Viva os seus relacionamentos para a glória de Deus. Eduque os seus filhos para a glória de Deus. Respeite o seu cônjuge para a glória de Deus. Sirva ao Senhor com a causa do Evangelho para a glória de Deus. Levante o caído e o necessitado para a glória de Deus. Viva uma vida para a glória de Deus. Deus está falando com alguém aí hoje. O Espírito Santo está tocando em você, e eu quero orar por você agora. Por favor, feche os teus olhos aonde você está. O fechar os seus olhos é uma testificação de que você entendeu o que Deus falou com você. É você dizendo sim para o Senhor. É você dizendo sim, Senhor, eu entendi e é isso que eu quero viver a partir de hoje. Se você quer, feche os teus olhos. O Espírito do Senhor te ajudará. Meu Deus e meu Pai, eu lhe dou graças, Senhor, porque Tu nos criastes. Eu te dou graças, Senhor, porque Tu nos formastes para a glória do Senhor, nosso Deus. Porque o Senhor nos tirou de trás das malhadas, porque o Senhor arrancou de nós as vestes de tristezas, de amargura, e porque o Senhor nos alcançou com a luz do Evangelho de Cristo, para que hoje nós pudéssemos viver uma vida para a glória do Teu nome. Então, ó Pai, eu lhe peço, segundo a Sua vontade, abençoe a vida desta pessoa agora. Toca na vida deste homem agora. Toca na vida desta mulher, desse jovem, dessa pessoa, Senhor, que tem vivido uma vida sem razão. E muitos até pensam em tirar a sua própria vida, meu Pai. Isso não é nada mais, nada menos do que a aflição do espírito dessa pessoa.
porque esse espírito sabe que ele tem que glorificar ao Senhor, mas a carne dessa pessoa tem insistido em puxar ela para todo tipo de pecado e engano dessa vida. Meu Pai, esclarece o teu povo com a sua palavra, limpa o seu povo com a sua palavra, restaura essa vida nesta noite, meu Pai. Levanta esse obreiro, esse levita, esse pastor que está caído, meu Pai, que um dia já viveu uma vida para a glória de Deus, mas hoje vive uma vida para a sua própria glória, busca apenas os teus próprios interesses. Meu Pai, toca nesta pessoa agora, que esta palavra viva e eficaz possa entrar neste coração com um grande milagre. Eu decreto em nome de Jesus Cristo, que assim como o filho pródigo que voltou para casa, assim você volta para a sua posição hoje. Assim como um filho pródigo que caiu em si, o Senhor hoje revela o entendimento da vida. O entendimento é viver uma vida para a glória de Deus. Deus tem uma expectativa e você não vai frustrar Deus nessa expectativa, porque em nome de Jesus, a partir de hoje, você vai viver uma vida para a glória de Deus. Assim eu oro, e se você assim concorda, diga amém. Uma vida para a glória de Deus.